Interacionismo e construtivismo para concursos públicos da área de educação, para professores. Meu nome é Adriano Martins e hoje nós vamos tratar deste tema muito importante para você que estuda para concurso público. Veja esse slide que está na sua tela. Vou pedir que você agora dê um pause. Dá um pause nesse vídeo e tenta responder no seu coração aí, só você e sua mente, as perguntas que estão na tela. Dá um pause aí agora. Você concorda comigo que saber ensinar é importante para um professor? Você concorda comigo que saber como uma criança aprende me faz um profissional melhor? Concorda comigo? Você confiaria em um médico que não entende dos fundamentos da medicina? Você confiaria em um eletricista, em um engenheiro que não sabe os fundamentos da engenharia? Do professor da mesma forma. O interacionismo e o construtivismo são concepções de aprendizagem, são teorias de aprendizagem. E são as teorias atuais que mais caem em concurso público. Dentre todas as teorias que existem, o interacionismo e o construtivismo, essas duas são as que mais caem em concurso público. E você precisa entendê-la. Muito bem, veja essa imagem do jogador de futebol. Eu pergunto a você, antes de nós entrarmos, vou mais uma perguntinha aí para você refletir na sua mente aí. Deixa eu perguntar para você, uma criança, ela nasce sabendo jogar futebol ou ela treina e aprende a jogar futebol? Eu vou ser mais específico, Neymar. O Neymar, ele nasceu com talento, ele já nasceu sabendo jogar bola, já nasceu com esse dom, com esse talento, ou ele treinou e ficou bom? E agora? O que você me responde? Pensa bem, a pessoa nasce com talento ou ela aprende e passa a ser talentosa? E aí, já se decidiu? Deixa eu contar para vocês a história de um garoto que durante a aula, a professora estava dando aula, ele pegava o caderno e desenhava a professora dando aula. No intervalo, os seus coleguinhas jogavam futebol e ele sentava e desenhava os coleguinhas jogando futebol. À noite, quando estava jantando com a sua família, enquanto seus pais comiam, ele pegava e desenhava os pais comendo. O nome dessa criança é Salvador. Salvador, então, passa a desenhar tudo o que via. Um dia a professora chamou os pais e você pode imaginar que ela falou, olha, vocês têm que fazer com que esse menino pare de desenhar. Mas não, a professora incentivou os pais. A professora falou, olha, vamos investir nesse talento de Salvador. Então os pais de Salvador, eles compraram lápis de cor, compraram giz de cera, compraram o que havia de melhor para que Salvador pudesse desenhar. E agora a professora pedia que Salvador desenhasse ela. Os colegas pediam que Salvador os desenhasse também. E Salvador foi desenhando, e essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, foi ele que fez. Essa imagem é de Salvador Dalí. Hoje o mundo conhece Salvador Dalí. E agora eu pergunto, Salvador Dalí nasceu com esse talento ou as circunstâncias do mundo que está ao redor dele influenciaram para que ele pudesse ser pintor que nós temos hoje? E agora? Marca essa frase, porque essa frase é importante. Você é fruto do meio em que vive. A sua interação com o mundo constrói o seu conhecimento. Para o interacionismo, olha a palavra, interacionismo, o conhecimento é uma relação entre o indivíduo e o meio em que vive. Então, a criança cresce biologicamente, possui fases de desenvolvimento. Isso é importante, fases de desenvolvimento. E nessa situação, o professor ele é um mediador entre a criança e o mundo em que ele está. Entre o seu mundo real e imediato, as coisas que estão ao redor dele.
A criança aprende com o que está ao seu redor. Então, nessa situação, todos nós interagimos, interacionismo, todos nós interagimos com o nosso mundo ao redor. O fator humano se relaciona com o fator ambiental. Para você entender como hoje nós temos essa concepção de interacionismo, é preciso que você também conheça como aconteceu ao longo da história da humanidade o entendimento de como uma criança aprende. O interacionismo é o que é hoje porque foi construído pelos nossos antecessores. E o primeiro deles é um cara chamado Aristóteles. As questões de prova, elas costumam misturar essas concepções, ou misturar o interacionismo com as demais concepções. Essas concepções, nesse momento, elas não são importantes. Nesse momento, nós vamos focar apenas no interacionismo e no construtivismo. Mas para que você possa entendê-lo melhor, nós temos que voltar à fita. Nós temos que voltar ao passado. Então, nós temos 3 pessoas importantes. A primeira delas é um cara chamado Aristóteles. Ele foi o pai da biologia. Para Aristóteles, uma criança aprende porque ela nasceu já com o conhecimento dentro dela. Como é que é isso? Aristóteles era o pai da biologia. Então, para ele, um pé de bananeira dá banana. Um pé de pera não vai dar morango. Então, biologicamente falando, ninguém ensinou o seu cabelo a crescer, ninguém ensinou o seu corpo a aumentar. Biologicamente, essas funções elas aflorescem. Então, para os antigos, para os primeiros pensadores que detiveram em tentar entender, em tentar compreender como funciona a aprendizagem, para eles, as pessoas já nasciam sabendo. Ou seja, para ele, Neymar já nasceu com talento de jogador de futebol. Ele nasceu para jogar futebol. E assim, Aristóteles ele vai fazer umas outras comparações. Ele vai dizer que joelho foi feito para dobrar, olho foi feito para enxergar. E tem olho que enxerga bem, tem joelho que dobra bem. Ele vai dizer então que as funções podem ser melhores. Quem ensinou você a respirar? Foi biológico, ninguém ensinou seu cabelo a crescer, o seu corpo a desenvolver, ninguém ensinou isso. O vento venteia, o mar mareia, a pedra é pedra. E eu nasci para dar aula e você nasceu para dar aula e o juiz nasceu para dar despachos e o jogador de futebol nasceu para jogar bola e o motorista de ônibus nasceu para dirigir ônibus. A pessoa nasce com uma programação montada em sua cabeça. Cabe ao professor aflorar essas aptidões. Já para outro cara que nasceu na Idade Média, ele vem para nós e diz o seguinte, olha, não é nada disso. O certo é, ninguém nasce sabendo nada. Com o tempo, as pessoas vão aprendendo conforme as circunstâncias que a vida oferece. Rousseau ele vai dizer que o ambiente externo influencia as pessoas para que elas possam desenvolver a inteligência, para que elas possam desenvolver o conhecimento. Essas duas personagens, nós temos aí Aristóteles e o nosso amigo aí Jean-Jacques Rousseau, elas foram importantes porque na época de Aristóteles todo mundo achava que isso era uma verdade absoluta, ninguém duvidava. Aí veio Rousseau, já surgindo ali com o iluminismo, com as ideias científicas. As pessoas passaram a acreditar em Jean-Jacques Rousseau e falaram que isso era verdade absoluta. Então nós temos dois pensadores antagônicos. Um fala uma coisa e o outro fala outra. Esses dois personagens entram em choque. E lá no final de 1800, no início de 1900... surge no cenário mundial um cidadão chamado Piaget e outro com uma diferença de idade, uma diferença mínima, outra pessoa chamada Vygotsky. Essas duas pessoas agora entram no mundo científico afirmando que é exatamente a junção dos pensamentos de Aristóteles junto com o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Ou seja, a pessoa aprende com o seu fator humano associado ao fator externo, ou seja,
é uma coisa inata ao ser humano, inatismo, junto com o ambiental, o ambientalismo, e nós temos o interacionismo, que é uma relação dialética entre você e o mundo em que você vive.